Eu comentei no texto sobre Domingos Bragança Filho, na representação do negro, sobre o poeta Luiz Gama. E eu resolvi fazer um comentário, né, e apresentar um poema aqui sobre como ele representa essa mulher negra, né, como ele trabalha essa representação. E amanhã eu vou fazer um sobre as trovas burlescas, tá? É importante conhecer um pouco esse autor, o papel que ele teve num período tão conturbado da história do Brasil e da literatura brasileira, né? E dar a ele um lugar de destaque merecido. Ele nasceu livre em Salvador, em 21 de junho, né? A sua mãe é Luísa Marim. Tem várias publicações sobre ela, parece que ela participou de algumas lutas, mas nós não temos assim qual foi o fim que ela levou, né? O fato é que ele fica com o pai, que é um português, e o vende para quitar dívidas, né, que ele tinha adquirido em jogo. E nesse período de escravizado que ele viveu, ele tem a oportunidade de se tornar um autodidata, vamos dizer assim, né? Ele estuda e ele ouve as aulas de direito no corretor da faculdade, apesar de ser insultado pelo professor e pelos colegas, mas ele persiste. E ele consegue provar que ele, aos 18 anos, né, ele consegue provar que ele nasceu livre e ele consegue a sua liberdade de volta. Ele foi um precursor da literatura abolicionista brasileira, foi um dos que introduziu a literatura anti-escravista no romantismo brasileiro, foi um homem muito celebrado na sua época e é justo que ele seja conhecido hoje em dia, né? Ele casou-se com Claudina Fortunato, foi pai de Benedito Graco. Em 59 ele publica Primeiras Trovas Burlescas, em 1882 ele morre vítima de diabetes, né? E nós temos relatos jornalísticos, né? O Raul Pompeia, autor do Ateneu, narra que o enterro dele foi muito concorrido, o velório, o enterro, desde o alto escalão do governo até aos mendigos, né? Toda a sociedade foi ao velório e ao enterro dele. Ele era uma pessoa muito conhecida, mas que a história o deixou um pouco de lado, né? Aqui eu trago um pouco dessa questão do curso jurídico que ele fez, que ele consegue, né, ser livre, ele entra para a escola militar, ele é expulso por insubordinação, ele exerce algumas funções públicas e ele tem o título de advogado provisionado, que é aquele que estuda direito sem ter o título da faculdade. Mas mesmo assim ele consegue defender e libertar mais de 500 escravizados. E só em 2015 que a OAB dá a ele o título de advogado, né? Fazendo jus à memória desse homem tão importante na história do Brasil e na literatura brasileira e na advocacia brasileira, tá? Bom, o Luiz Gama, nesse poema que eu trouxe aqui, falando sobre a mulher, ele trabalha com a questão da nudez da mulher, né? Mas é um corpo de uma mulher negra valorizado pela cor e a beleza. Eu não tenho aqui aquela questão moral e religiosa, né, dos europeus. Vamos pensar que algumas etnias africanas usavam roupa. Algumas tinham as capulanas que vieram pela Índia, né, e toda aquela tradição dos panos que as mulheres cobriam parte do corpo. Mas alguns povos não cobriam o corpo. A nudez, assim como para os indígenas brasileiros, era algo natural. Então, é essa mulher que ele vai falar aqui, tá? Ele busca em Camões algumas referências, principalmente um poema que o Camões vai falar sobre uma escrava negra que ele viu na Índia, e ele ficou apaixonado por ela, né? Ele também fez poemas satíricos, desconstruindo posições sociais, criticando várias situações que ele via na época em que ele participou, né, de situações aqui no Brasil, algumas muito atuais, né, algumas sátiras que ele fez, são muito atuais ainda. E por que ele faz a sátira? Vamos retomar Bakhtin. O riso é uma forma de destruir, né? O ridicularizar, a carnavalização é uma forma de distribuição. Mas ele também tem os poemas líricos, né? Então eu tenho ali os satíricos e os líricos ele vai usar para valorizar a mulher negra. Ela, aqui voltando ao que eu havia falado, né? Há uma fuga dos padrões estéticos da época. Quais eram os padrões do romantismo? A mulher frágil, fraquinha, que comia caldinhos, que era pálida e que precisava de um homem para defendê-la.
ela tinha que ser a imagem da Virgem Maria, né? E a mulher que ele vai descrever não é assim. É uma mulher forte, é uma mulher que tem brilho nos olhos, é uma mulher que tem braços roliços, é uma mulher que tem força, diferente desse padrão europeu, tá bom? Então vamos ao poema. Eu peguei aqui meus amores, veja que está no plural, né? Não é um amor, são meus amores. Ele faz uma chamada aqui a Camões, né? Que é o mote que ele vai colocar, que está aqui à direita, né? Pretidão de amor, tão leda figura, que a neve lhe jura que mudara a cor. Então, é que Camões eleva a mulher negra, né? A europeia geralmente é comparada à neve, vamos lembrar Branca de Neve, todas branquinhas, aqui não. A neve jura que mudará a cor de tão linda que é esta mulher que Camões vê, né? Então, o Luiz Gama começa trazendo os meus amores são lindos. E aí ele vai trazer vários elementos aqui de identificação. Primeiro ele vai falar da cor, que é a cor da noite. Ele vai falar de estrelas rutilantes, é tão formosa essa crioula, ou tétis negra. Então ele já traz o elemento grego aqui de comparação. E ele eleva essa mulher negra em detrimento das deusas gregas, né? Fiz uma rima aqui sem querer, mas enfim. Tem por olhos dois astros cintilantes, então não é um olhar acanhado, uma mulher que abaixa os olhos, mas uma mulher que tem dois astros cintilantes, então é um olhar extremamente forte, né? Do olhar, ele vai falar dos dentes. Como é que são esses dentes? Eles são pérolas, são gotas de orvalho que o inverno gela, então são dentes brancos. Vamos lembrar que o sorriso negro incomoda, porque é um sorriso bonito, largo e branco. E as breves pétalas carmínea rosa, que provavelmente é a gengiva desta mulher. Então, um sorriso largo. Não é uma mulher acanhada, né? Aí ele fala dos braços, que são torneados. Eles se movem com langor. E a boca não é uma rosa, a boca é um lírio roxo. Abrindo a medo dos lábios se destila o quê? O grato olor. O colo é veludo, que Vênus bela trocara pelo seu de inveja morta, ou seja, a beleza dela é tão exuberante que a própria Vênus morre de ciúme, de inveja, né? Ela tem uma cintura nos quebros, ela tem uma sensualidade natural que a filha de Cineras não suporta, né? A Vênus não suporta ver tanta beleza numa mulher. E os seios são dois globos a saltar. Não é nada preso, nada acanhado, nenhuma mulher fraca, mas uma mulher que tem curvas e marcas muito bem pontuadas, né? E a voz dela também é forte. Não é uma voz que mostra medo, que mostra acanhamento. Não é uma mulher dentro dos padrões da época do romantismo. É uma mulher que tem força, que não esconde os dentes no leque, como as outras faziam. As outras nós sabemos porque os dentes eram podres, né? Então, o dela não, são perfeitos, são pérolas. Aí ele vai falar, né, do como essa mulher chama atenção, porque o vento vem, as anáguas espanejas e as pessoas olham as pernas de ébano luzidas, né? São pernas fortes, são pernas bonitas. Então, qualquer um para e volta a cabeça para olhar para esta mulher, que mostram uma sensualidade natural. Então, e aí ele volta: os meus amores são lindos, cor da noite, recamadas de estrelas rutilantes, tão formosa crioula, ou tetes negras, né? E os olhos são dois astros cintilantes. E aí o eu lírico se rende a essa mulher, né? Tanto que a terra que os pés dela, mimosos, pisam, ele quer fazer colher para degustar, para comer com essa colher feita da terra que essa mulher pisou. Então, não tem como séculos, né, para amar uma mulher como essa. Ele fala de gigante estrutura não bastava, de Marte o coração, alma de Jove, que o seu lascivo olhar tudo prostrara. Lembra, os olhos são dois astros, né? Marte, amante de Vênus, vamos lembrar aqui. E aí ele diz, né, olha, se a sorte ao menos me quisesse tornar em vento depois de morto, eu viria tocar nesse corpo, e ele vai até a um certo ponto em que ele vai dizer que ele viraria um tufão, né?
para tomar essa mulher para ele, feito um tufão, né? Ele tocaria esse corpo. Então, no final aqui dessas quadras, né, ele vai dizer que dar cultos à beleza, amor aos peitos sem vida que transpõe a eternidade, bem que mostra que a Santíssima estava em voga quando Urano gerou a humanidade. Mas já que o fato iníquo não consente, que o amor além da campa faça vaza, ornemos de Cupida santas aras, né, ela em fogareiro, eu em brasa. E, assim, se nós trabalharmos as sonoridades aqui neste poema, é belíssimo. Os R's, os S's, né, do ventos, né, que ele vai trabalhar os M's, então é tudo muito forte. A forma como ele descreve essa mulher. E é belíssima. Então, aqui foi uma leitura superficial, nós não fizemos uma análise profunda, que não é esse o intuito, né? E amanhã eu vou trazer uma sátira para nós conhecermos um pouco mais, né, do Luiz Gama.